Então é assim, Natasha, para mim é muito bom estar falando, né, hoje desse livro com você, porque você, além de ser autora desse livro, você ajudou a fazê-lo. E então, eu queria saber um pouco o que você está sentindo de ter ajudado a fazer um livro, de fazer parte de um livro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, acho que sobre fazer o livro, para mim foi uma experiência muito importante, porque eu não tinha ideia nenhuma de como funcionava uma editoração de um livro. Desde o processo, desde o momento da escrita do capítulo, que foi algo desafiador, que é transformar uma pesquisa, um TCC em um capítulo de livro. Então, apesar de já ter essa base mais bruta, mudou muito. Então, isso foi um desafio e foi algo que foi muito importante para rever até a pesquisa, para uns próximos passos que a gente está dando. E a editoração foi uma loucura, eu não tinha ideia do quão difícil era fazer um livro. É algo complicado, mas já é um preparo para os nossos próximos. Sim, com certeza. Agora, eu tenho uma outra coisa que eu acho bacana no seu caso, que eu acho que deveria ser para todo mundo na universidade, é que você, na graduação, pôde fazer um intercâmbio. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o intercâmbio, porque ele foi meio determinante no seu percurso intelectual. Sim. Com relação à geografia, né? Exatamente. Acho que o intercâmbio surgiu num momento, eu já estava no 4º ano da faculdade, então a gente já estava trabalhando há um ano junto na pesquisa, na sua pesquisa, e aí eu quis me lançar essa nova ideia de ir atrás de um intercâmbio. Que você nem imaginava que fosse fazer intercâmbio na USP, Nossa, né? não mesmo. Só de estar na USP, para mim, já era algo muito importante para a minha vida. Então, o intercâmbio foi, eu acho que era até achava que era um passo muito maior do que eu poderia dar, acho que você lembra como foi. Sim, eu praticamente me obrigou. Pus você na Finlândia. Né? Exatamente. Quer dizer, fiz você ir até o Ártico, né? Exato. A gente começou com um projeto de pesquisa sobre o que fazer no intercâmbio, desde as disciplinas até uma justificativa plausível. E aí a escolha foi a Finlândia, pelo nosso envolvimento com a educação no Brasil. Mas, assim, não sabia absolutamente nada sobre a Finlândia, não tinha ideia do quão importante era o sistema educacional finlandês. Então, no momento que eu consegui essa bolsa de intercâmbio, que era um projeto da USP, de bolsa de mérito acadêmico, então tinham vários critérios que eles consideravam para a pessoa conseguir ir para o intercâmbio. Então, eu consegui, aí bateu medo, aí eu falei, não vou, aí você falou, você vai, senão a gente nunca mais vai se falar. Aí eu falei, tá, eu vou. Então, fui, e lá eu fui descobrindo tudo. Então, inicialmente, não tinha tinha um projeto de fazer disciplinas de geografia e de educação na Universidade de Oulu, que é uma cidade que fica no norte da Finlândia. Mas que isso ia desembocar numa pesquisa de final de curso, não foi programado. Foi acontecendo. Foi acontecendo, totalmente. A dedicação que vai produzir. Então, chegar lá, fazer disciplinas de geografia. Então, ter uma ideia de como que eles lidam com a geografia lá, que é diferente do modo como é aqui. Então, acho que as consequências de viver nesse mundo frio faz com que os olhos dos geógrafos se voltem mais para as questões relacionadas ao mundo frio, diferente da gente, que apesar de estudar questões relacionadas às outras áreas do globo, a gente acaba estudando mais o mundo tropical. Então, lá eu pude ver um pouco dessa geografia, perceber como a geografia é importante para entender a sociedade finlandesa. E aí tem recorrência na brasileira. E entender o sistema educacional finlandês, que acho que foi também muito importante. E a importância da educação naquele país, né? Exato, exatamente. Agora vamos falar do livro? Sim.
que é o seu artigo nesse livro? Então, decorrente dessa trajetória de fazer o intercâmbio, começar a entender um pouco mais sobre a Finlândia, eu voltei para o Brasil. Eu precisava terminar o curso, né? Estava entrando no 5º ano da graduação e a gente tem que fazer um TCC no final do curso na USP. E você sugeriu, por que você não fala sobre o seu intercâmbio? Então, uma questão que sempre foi recorrente para mim na geografia foi essa questão da dualidade entre uma geografia física e uma humana, que para mim era inaceitável, assim. Eu não conseguia ver a geografia dessa maneira. Então, a minha pesquisa começou pensando nisso. Então, como resolver esse problema? Por que é desse jeito? Então, eu recorri a diversos autores, geógrafos, para pensar como chegamos nesse ponto de uma dualidade de geografia física e humana e como que essa dualidade ela não era o suficiente para responder os problemas que eu tinha visto na Finlândia. Não os problemas, mas as características que eu vi na Finlândia e que começou a me fazer pensar nas características climáticas do Brasil. Então, o foco da minha pesquisa foi pensar a relação entre o clima e a organização da sociedade finlandesa, com foco no sistema educacional e na escola. Então, eu fui compreender como o sistema educacional se formou, como que uma cultura de educação foi importante para que os próprios finlandeses valorizassem a Mas educação. aí você foi ver também a história da Finlândia. Exatamente. Então, isso não está despregado. A Finlândia tem uma formação recente, então eles completaram recentemente 100 anos de independência. Eles antes pertenciam ao Império Russo. Em 17, eles conseguiram a independência do país, diante das turbulências com a criação da União Soviética. E aí, claro que a Rússia quis novamente recuperar a Finlândia, não conseguiu, teve guerra para isso, a Finlândia perdeu territórios, mas eles conseguiram manter uma autonomia finlandesa, o que já acho que é uma característica importante do país. Então, sempre teve essa cultura finlandesa muito presente. E desde o início da independência, em 21 já tem um decreto que fala, não, todo mundo tem que ter uma educação de qualidade no território finlandês. Então, você morando no norte, na Lapônia, morando no sul, em Helsinki, a educação deveria ser para todos. Então, eles valorizavam muito. E recentemente eu até descobri algo que eu não sabia, que para se casar, a pessoa tinha que saber ler e escrever. Ela não poderia casar sem ler e escrever, desde a independência. Então, a alfabetização foi algo muito importante para os próprios finlandeses. Então, acho que daí que decorre o principal do capítulo, que é essa cultura de educação. Então, como que uma cultura finlandesa de valorização da educação foi importante para eles chegarem no que eles têm atualmente. Então, não foi algo que eles construíram da noite para o dia. As reformas educacionais, sobretudo, iniciaram na década de 70 e foram se intensificando para atualmente eles serem um dos primeiros colocados nos rankings internacionais. E apesar deles não se importarem tanto com rankings, quando você chega lá, eles são um povo muito humilde. Eles querem fazer as coisas acontecerem. Então, os professores querem fazer as coisas acontecerem, o Estado quer fazer as coisas acontecerem. Eles têm valores, né? Tem valores. Eles cultivam valores, né? A educação é esse espaço, essa dimensão da vida que tem muitos valores. Exatamente. Né? O valor do humano, né? E, na verdade, tem essa questão, né? A gente, só porque eles são uma sociedade que teve que partir para a tecnologia, né? No caso do Brasil, a gente talvez não precisasse de tanta tecnologia, né? Então, Elisa, eu acho que essa é uma questão que realmente fomentou pensar nessa relação entre o clima e a sociedade. Porque na geografia parece que é um palavrão, você não pode falar em determinismos, né? E aí eu acho que o Milton Santos foi um autor, um geógrafo que me auxiliou muito a entender como que a gente chegou na geografia brasileira a ser proibida a palavra determinismo, mas como ela é importante para pensar. Tanto Milton Santos quanto Max Sorre me deu esse panorama para entender, existe um determinismo mesmo.
Existe uma necessidade, a sociedade finlandesa está diante de um clima frio, então você tem um inverno muito rigoroso, que pode chegar a menos 50 graus, e você tem um verão muito ameno, de 19 graus, então o oposto do que a gente vive aqui no Brasil, e eles precisavam se adaptar a isso. Então você tem pessoas que vivem em todo o território, né? Você tem de norte a sul, é um território muito grande. Então tem pessoas vivendo no sul, que é um pouco mais ameno o inverno, que não é tanto, chega a 20, 25, e o norte que pode chegar a 50. E tem escolas por todo o território. Então a sociedade ela teve que se organizar, teve que repensar o modo como eles se organizavam, e através da técnica isso foi essencial para eles chegarem no nível que tem atualmente. Então os prédios têm sistemas de calefação, ninguém passa frio dentro de casa, a gente não tem que se preocupar com isso, tem aquecimento, as janelas são bem vedadas, tem até dupla porta, dupla janela, e a escola chegou nesse nível. Então a escola lá continua funcionando mesmo no inverno. Quando eu estive lá, eu visitei 2 escolas e eu fui no inverno, né? Normal. Os alunos colocam a roupinha deles, põem lá o macacão de frio, específico para aquelas temperaturas, pegam a bicicleta e vão para a escola. Vão de ônibus, vão andando. Então, o clima frio, ele não é um empecilho para o funcionamento da escola e para o próprio desenvolvimento da sociedade. Mas ele causou implicações para que eles se desenvolvessem e desenvolvessem técnicas necessárias de adaptação. Então a questão não é que você vai ser desqualificado por viver tanto no clima frio quanto no clima tropical, mas existem adaptações específicas de cada sociedade para viver em situações mais confortáveis. Legal. Foi uma experiência boa, né? Foi muito bom. Como geógrafa, eu Exatamente. digo, né? Não só com um pensamento de educadora. Exato, não. Acho que é uma perspectiva completamente geográfica, assim, que me fez pensar que, a gente tem sol o tempo inteiro, eles não têm. Tem rios, muita Tem água, rio, não tem gelo. Exatamente. Lá eu morava numa cidade litorânea, até o mar congelava. Então você tinha uma praia lá que uns 100 metros assim, de praia ficava congelado durante o inverno. Veja, isso que você está falando... Algo totalmente distinto. Isso que você está falando está me dando a sensação de que a gente teria até a obrigação, né? De ter as condições ótimas para a educação, porque nós não temos essa diversidade, né? Não temos. A gente Pelo pode pular contrário, uma etapa aí de... a gente poderia economizar tempo solucionando com as condições tropicais que a gente tem, que são ótimas, né? Exatamente. Legal. Então, como é que foi passar essa experiência do TGI para este artigo? Tive que repensar todo, pegar o TCC novamente. O texto, né? O texto, olhar para ele e falar, não, vamos fazer. E fazer uma adaptação para um leitor que não é um leitor da universidade, é um público maior. Então, o texto, ele sofreu diversas modificações para uma leitura que ela seja mais interessante para um público geral. De difusão de conhecimento. Exatamente. Né? Essa é a ideia. De pessoas que estejam interessadas em compreender mais sobre a Finlândia, sobre um pouco da história do país, sobre a formação do sistema educacional e como que a geografia ela contribui para pensar a sociedade finlandesa e a escola finlandesa. Né? Uhum. E acho que o que me auxiliou também, porque atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação da Geografia na Universidade de São Paulo. Então, eu venho desenvolvendo estudos sobre a Finlândia ainda e me auxiliou muito para montar esse capítulo do livro, porque eu não me distanciei completamente do tema, apesar de estar fazendo algo diferente agora no mestrado, mas ele me ajudou a repensar alguns pontos que não estavam tão bem fechados durante o TCC e que eu consegui amarrar agora as ideias com esse capítulo. Claro, um texto, quanto mais você mexe, mais ele melhora, né? Exatamente.
Se você vai e volta toda hora para um trabalho, mas o importante no seu caso, eu acho, é que você começou na graduação um percurso, um itinerário, né? Exato. Que foi de cara mexer com a questão climática e relacionar isso com a sociedade e com a cultura, que a gente também vai ter uma pérola com a Finlândia, né? Que é a questão da cultura, da educação. Né? A questão do livro ser sobre geógrafos é porque a geografia evoluiu muito, né? E hoje a maioria das pessoas não sabem o que é que os geógrafos fazem, o que eles podem fazer e o que eles podem vir a fazer, né? No caso da educação, a gente está até tirando, né? A geografia do currículo do ensino médio, é um absurdo isso. Então, cada vez mais as pessoas vão deixando de lado a geografia. E esse livro nosso é sobre formação de geógrafos, né? Exato. O nosso curso na USP é o curso para formar geógrafos, né? Uhum. Então, apesar desse capítulo envolver pensar o sistema educacional finlandês, é de um ponto de vista de uma geógrafa. Então, eu sou geógrafa, fui professora por algum tempo, atualmente eu estou na pós-graduação apenas, na USP, e pensar a questão finlandesa, educacional finlandesa, não é de um ponto de vista pedagógico, é um ponto de vista geográfico. Então, como que a minha formação enquanto geógrafa, ela foi muito importante para a construção desse projeto de pesquisa que gerou o TCC e que gerou o capítulo. E que gerou agora o seu projeto de mestrado. Exatamente, né? Exatamente. Então Tem muita coisa, não é uma dimensão que esgota, né? Exato. O papel do geógrafo na análise de questões educacionais, né? No meu caso, os olhares da geógrafa para a sociedade finlandesa, o sistema educacional finlandês, envolve esse ponto de vista geográfico. Não é um capítulo que a gente vai encontrar receitas de como é a sociedade finlandesa. É pensando esse problema, pensando como eles chegaram atualmente nesse nível tão importante de um sistema educacional de ponta e como a geografia ela pode nos auxiliar a fazer análises sobre o fenômeno finlandês. Legal. Escolhi fazer geografia, na verdade, acho que é um motivo que é meio recorrente entre muitas pessoas que conheci que escolheram geografia, porque eu tive um professor de geografia e foi muito inspirador. E eu olhava para aquele professor e falava, nossa, eu quero ser como ele quando eu for adulta. Então, esse foi o motivo por eu ter escolhido prestar o vestibular para geografia. Entrei na USP. Apesar de todos os problemas que eu vi durante o curso, eu gosto muito de geografia, é algo que eu estou satisfeita em ser geógrafa, mas eu acho que ainda tem muito a aprender ainda sobre a geografia. Então, acho que eu estou sempre em constante construção. Você conseguiu fazer um itinerário? Você foi assim andando no seu percurso, que é muito seu isso, né? Você foi percebendo que para ser geógrafo você tinha que entender um pouco de política, Sim. Tinha que se debruçar sobre as questões de políticas públicas, né? Por isso que você está fazendo um mestrado sobre isso, né? Exato. Como é que é a formação de professores na Finlândia, como é no Brasil, né? Exato. Então, é inacabado, esse problema é inacabado, mas você acha que foi bom ter escolhido, porque você já está num outro nível, eu quero saber se você acha que foi bom ser geógrafo. É bom ser geógrafo. É bom ser geógrafa. Eu gosto de ser geógrafa, estou gostando muito de voltar para a universidade para fazer o mestrado, sobretudo porque eu faço com você, né, Elisa? Então, você sempre coloca questões para a gente repensar, então a gente percebe que realmente não tem uma resposta definitiva para os problemas. E isso, para mim, é muito bom. Então, eu me sinto o tempo inteiro muito desafiada a continuar estudando e a continuar a pensar como a geografia realmente ela é importante. E quando você conseguir também lecionar, ensinar geografia, você vai descobrir outras coisas. Sim, exatamente.
exatamente. Você é muito nova ainda, né? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Elisa por ter dado a oportunidade de fazer parte desse livro. Então, assim, é algo que nem eu falei do intercâmbio, eu nunca imaginei que eu fosse. Para mim é sempre tudo novidade. Então, eu não imaginei que um dia eu fosse escrever um livro. Então, primeiramente, eu acho que esse agradecimento é por você confiar na gente e você acreditar que a gente é capaz de fazer um trabalho desse e de alto nível. E também, todo o meu percurso na geografia ele foi importante para me formar em como eu sou atualmente. Então, desde os meus pais me apoiarem na decisão, porque o pai, no final das contas, quer que um filho siga essa profissão. Foi o que você falou, ninguém sabe o que um geógrafo faz. Agora meus pais sabem o que um geógrafo faz, então eles me apoiam muito no que eu faço atualmente. Todos os amigos que eu conquistei na geografia, todos eles foram muito importantes para me construir enquanto o ser humano Natasha, que é atualmente.